Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando hoje, terça-feira. Eu converso com a ginecologista Libelina Mota sobre deslocamento de placenta, o motivo que afastou a apresentadora Eliana do programa. E hoje tem dica de alongamento que você pode e deve fazer em casa. E Cíntia Nunes, coordenadora jurídica do Procon Caruaru, vai responder as perguntas dos nossos telespectadores sobre internet. E a super dica do professor Marcelo de hoje é sobre mofo. Então aproveita, pega aquele cafezinho, senta por aí, que o cotidiano de hoje está muito interessante e está só começando. Olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto sério. Eu não sei se vocês perceberam, mas a apresentadora Eliana, ela foi afastada do programa porque ela teve um descolamento de placenta e está em casa descansando para manter a saúde dela e principalmente do bebê. Então, é sobre esse assunto hoje que eu converso com Libelina Mota, ela que é ginecologista e vai conversar comigo sobre descolamento de placenta. O que causa isso, hein? Muito bom dia, doutora. Bom dia, minha querida. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa para falar sobre um assunto sério, né? Isso. Infelizmente, a nossa querida Eliana, ela teve que se afastar, está em casa repousando, né? Para que ela fique bem e principalmente o bebê também, para evitar um parto prematuro, né? Então, o que acontece? O que causa o descolamento da placenta? Sempre bom estar aqui com você, né? Você sabe que eu sou sua fã. Então é um prazer imenso. E mais falar de um assunto desse que agora está aí, né? Por conta da apresentadora. Bom, o que causa o descolamento prematuro de placenta? A principal causa é a hipertensão materna, ou seja, a pressão alta durante a gravidez. 50% dos casos são de causa da hipertensão. As outras causas estão divididas em fumo, porque o fumo ele causa um envelhecimento precoce da placenta. E aí, se eu tenho uma gestante fumante, essa placenta envelhecida, a gente vai ter uma tendência mais riscos de ter descolamento. Uma idade materna avançada também influencia, porque todos aqueles mecanismos, de certa forma, ficam comprometidos. Multiparidade, ou seja, se eu tive múltiplos partos, ou se eu tenho uma gravidez gemelar, de gêmeos, porque também uma distensão uterina me leva a uma possibilidade maior de ter descolamento prematuro da placenta. Essas são as principais causas, mas dentre essas, a principal e que deve ser bem frisada é a hipertensão materna durante a gestação. Que a maioria das mulheres tem. A pressão geralmente ela tende a subir quando a gente fica grávida. Exato, ela tende a subir durante a gestação, mas assim, não é a maioria. Porque a gente consegue controlar, ela normalmente se estabiliza ali entre o segundo trimestre, ela vai se estabilizando e a gente consegue ter níveis pressóricos normais. Quando realmente esses níveis pressóricos aumentam, aí sim, a gente tem que ficar de olho, às vezes precisa fazer medicação, na imensa maioria das vezes, e aí você acompanhar. Aí você pode ter complicações como descolamento prematuro de placenta, mas não só descolamento prematuro. Existem também outras causas relacionadas à hipertensão que a gente também não vai entrar aqui em detalhe, né? Não porque é o senão assunto. A gente vai passar a manhã inteira longe. Falando sobre. Ô, doutor, e quando é que a mulher ela começa a desconfiar que tem algo de errado aí? Bom, primeira coisa é você fazer pré-natal, não é? Você ter um bom acompanhamento, isso é de suma importância. Mas existe, na verdade, assim, o descolamento prematuro de placenta, ele é uma coisa que é dada clinicamente. Dor, você começa a achar que o útero está se contraindo com muita frequência. Mais do que o habitual, porque a gente pode ter contrações uterinas esporádicas durante a gestação, né, sem nenhuma alteração. Mas você começa a ter dor e ter contração uterina. Porque é bom que se diga que esse descolamento prematuro da placenta ele acontece a partir do segundo trimestre da gestação. Era isso que eu ia perguntar, se tem algum período que é mais delicado, que a gente tem que ficar mais atenta. A partir da 20ª semana, ou seja, a partir do 5º mês de gestação. Então a gente tem que ficar atenta. E sangramento. Na grande maioria, você não tem quando você tem um descolamento prematuro clássico, você tem um sangramento importante, que aí não tem como, você tem que ir para o hospital e tem que interromper a gestação. Mas às vezes você pode ter só dor, aí melhora e tem um sangramento, aí tem outro sangramento, e aí você tem que desconfiar que pode ser um descolamento prematuro da placenta, né? Não esse descolamento tão intenso, mas um descolamento sim. É uma das causas, não é, de sangramento do segundo trimestre. Vamos falar então a importância da placenta. A gente está falando tanto do descolamento da placenta, as pessoas às vezes se perguntam qual a função dela para o feto.
Na verdade, as duas funções primordiais da placenta são a nutrição fetal e ela funciona como troca de gases entre o feto e a mãe, na troca gasosa. A placenta leva o sangue que não é oxigenado do feto, vai lá para a circulação materna, é oxigenado e volta para o feto oxigenado, porque o bebê não respira durante a gestação, não é? Ele só respira, por isso todo mundo se preocupa quando o bebê nasce para chorar. Então essas são as duas principais funções da placenta, de troca gasosa e de nutrição fetal. Quando ela se descola, por que é uma coisa grave? Porque ela descolou, então ela deixa de ter essa função, principalmente da troca gasosa, e aí o bebê entra em sofrimento também. E se for um sangramento muito grande, de grande quantidade, você tem que interromper a gestação, independente do estado, da idade gestacional. Porque aí você pode comprometer a mãe também, você compromete o feto e a mãe também. Porque aí você pode ter perda de sangue, aí você tem choque, e você precisa estabilizar a mãe para não ir a óbito materno também. Porque normalmente, assim, infelizmente, o óbito fetal acontece na grande maioria dos casos, né? A não ser naqueles casos de descolamento que dá para você acompanhar, que eu acredito que seja o caso de Eliana. Graças a Ela Deus, deve ter ela tido tá descolamento, descansando. mas aí é aquele descolamento que você consegue monitorizar intensivamente, não é? E qualquer alteração você já está ali para interromper. E aí, no caso, tem que ficar em repouso absoluto. Não pode se estressar, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Tem que ficar em casa, deitadinha, esperando. Até a hora do parto. Até da hora do parto, assim, até da hora da maturidade fetal. Se der para eu levar, vou levar até onde der. Eu posso levar até o 7º mês, eu nem sei com quanto tempo ela está. Ela está por volta do 6º mês. Pronto, então eu vou levando até o 7º, até o 8º, até onde der. Com segurança, tanto para ela, no caso da Eliana que a gente está falando especificamente, não é? Mas no caso da gestante, também para o feto, né? Porque aí a gente tem que pensar nos dois. Obviamente, se alguém em casa estiver pensando, e se tiver de escolher, não é? Nesses casos, escolhe a mãe. Infelizmente, sempre a gente escolhe a mãe. Se tiver de tomar uma atitude que a gente acha que vai prejudicar um ou outro, infelizmente, a gente vai sempre... Assim, infelizmente, porque o feto é uma vida, né? Chega a doer agora quando ela falou isso. Também, eu me arrepio toda quando falo, mas infelizmente é assim, a gente vai sempre optar pelo bem-estar da mãe. Se tiver que fazer isso, né? Então, no caso, quando a gente fica grávida, a gente tem que sempre ter um acompanhamento médico, descansar muito, porque é um período que passa rápido, são 9 meses. Então, é um período de cuidados também. Né? Claro que gravidez não é doença, ninguém está dizendo que gravidez é doença, mas é um período delicado. Então, que a gente tem que se cuidar para evitar que isso aconteça. Isso. Maravilha, então. Obrigada, querida. Adorei. Obrigada, sempre bom estar aqui com você, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. E olha só, gente, a dica de hoje é para você que não curte exercícios físicos. Sabe por quê? Porque você precisa alongar o seu corpo. Então, tem algumas diquinhas que a dica vai dar agora que você deve fazer em casa para deixar o seu corpo mais flexível e evitar as dores. Confere aí. Olá, bom dia Marcela, bom dia você do cotidiano, eu, Gica Almeida, personal trainer e coach, estou aqui mais uma vez para dar uma dica valiosa para você sobre qualidade de vida, exercício físico e saúde, como a gente melhorar nossa qualidade de vida de forma simples, até mesmo na nossa casa, com exercícios de uma qualidade física muito importante que eu vou trazer hoje, que é a flexibilidade. Para os exercícios de flexibilidade que a gente vai fazer no chão, os exercícios de alongamento para aumentar a nossa flexibilidade, a gente vai utilizar um colchonete. Caso você não tenha, você pode utilizar um tapetinho macio para você não machucar as costas no chão, ou então uma toalha de banho, onde você pode dobrar em 4 e vai fazer o mesmo trabalho do colchonete. Ela vai ter a mesma função do colchonete, ok? Todas as vezes que eu vou alongar, eu particularmente prefiro alongar descalço, porque é uma maneira também de relaxar o meu corpo. O primeiro alongamento, a gente vai trabalhar essa parte posterior aqui da perna, né? A gente vai alongar a panturrilha, vai alongar a parte de trás da coxa e vai começar a alongar também as costas. Então, sempre usando a respiração, eleva os seus braços, inspira e na hora do alongamento a gente vai soltar o ar. E solta. Você vai até onde você conseguir e vai segurar. Relaxa sua cabeça
E para aumentar um pouquinho o grau de dificuldade agora, eu vou puxar o meu pé. Então isso vai fazer com que eu alongue ainda mais a parte posterior do meu corpo. Outra maneira de alongar a parte posterior da minha perna, minha panturrilha, que às vezes está muito cansada durante o dia, fica aquela sensação de cansaço na perna, é você colocar a borrachinha aqui no teu pé, estende, é muito importante que o teu joelho esteja estendido. Isso aqui dificulta o movimento e atrapalha. Você estende e você vai segurar a borrachinha e vai puxar para que essa região aqui fique toda alongada. Segura, os ombros, eles estão no chão, evita esse movimento aqui. Você está com as costas relaxadas e alongando a tua perna. Vamos agora fazer o alongamento da parte superior do corpo. A gente vai alongar toda a lateral, vai alongar essa musculatura oblíqua, vai alongar a cinturinha, ok? O importante é que a gente fique bem sentadinho no chão. Os ossinhos do ilíaco, ele vai ficar lá no chão. Tem 2 ossinhos do bumbum que a gente não vai desencostar. Uma mão vai subir. Deixa esse outro cotovelo apoiado no chão. E eu não deixo o meu bumbum sair do chão. Eu vou lá para cima, relaxo o meu pescoço. Evite, não deixe não que aconteça isso. Você vai ficar presinho aqui e essa mão vai subir. Para um lado e vai para o outro. A gente já alongou a parte posterior do nosso corpo, já alongou os braços, já alongou o peitoral. Agora a gente vai alongar a parte anterior da coxa. Você pode pegar a mesma cadeira que você tem em casa, faz exercício, segura aqui e alonga. Essas foram mais algumas dicas sobre como melhorar a tua saúde, a tua qualidade de vida e diminuir as dores e o cansaço do dia a dia. Simples exercícios, poucos minutos por dia, isso vai valer a pena. Quero muito que você faça. Se tiver alguma dúvida, volta, olha o passo a passo do exercício, que isso vai te ajudar. Sempre o ideal é que você tenha o acompanhamento do professor de educação física, mas caso isso não se possa, nesse momento que você está, na hora que você chega na sua casa, que você está precisando fazer o alongamento, você já tem essas dicas. Então não tenha desculpinha, não tenha o mimimi de dizer que você não pode fazer. Tá bom? Até a próxima e obrigada! E aí, gostaram das dicas? Então corre lá no nosso Instagram, no @TV Jornal no Interior, que eu quero saber o que você está achando do nosso cotidiano e o que você quer ver aqui. A gente vai fazer com o maior carinho. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com Cíntia Nunes, que é coordenadora jurídica do Procon Caruaru, e também tem a super dica do professor Marcelo. Ele vai falar para a gente sobre o mofo. Como é que a gente pode retirar ele das nossas roupas e das paredes? Espera que eu volto rapidinho. Olha só, gente, hoje nós vamos responder as dúvidas dos nossos telespectadores sobre internet. Eu estou aqui com Cíntia Nunes, ela que é coordenadora jurídica do Procon Caruaru. Cíntia, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Cotidiano. Nós recebemos uma mensagem do nosso internauta, o David. Ele que está aí super revoltado com relação à venda casada de internet e telefone. Então nós resolvemos chamar Cíntia aqui para responder não só as dúvidas do David, mas também de todos os nossos telespectadores do Cotidiano. Quando a gente fala em internet, realmente às vezes chega a ser revoltante, né? Porque quando você vai fazer um plano para colocar em casa, sempre tem as vendas casadas dos chamados combos, né? Que esse foi o caso do David. E aí ele pergunta: Marcela, eu sou obrigado a ter uma linha telefônica em casa para ter o serviço da internet? Não, não é obrigado. Isso aí é o que configura a venda casada, né? Que é proibida por lei. Que agora mudou de nome, é combo, né? Combo, passou a ser combo. Na verdade, as operadoras utilizam desse tipo de prática para colocar um serviço que o consumidor muitas vezes nem usa. Hoje não é nem tão comum a utilização de telefone fixo. As pessoas não é comum mais hoje em dia as pessoas utilizar telefone fixo. Mas caso, quando o consumidor vai contratar a internet, eles informam que a internet só funciona se tiver o telefone fixo. Porém, a gente sabe bem que não é isso. Então, o que é que o consumidor deve fazer? Ele deve entrar em contato com a operadora, né, com sua operadora, e verificar as possibilidades de contratar com e sem esse telefone fixo. Não havendo a possibilidade de contratar sem o telefone fixo, né, caso neguem esse tipo de serviço, é venda casada.
Porém, muitas vezes eles fazem um tipo de promoção, né? Colocam um desconto para que estimule o consumidor a adquirir aquele produto. E se você não adquirir aquele produto, o preço sobe de uma forma relevante que até impossibilita o consumidor de utilizar, de contratar aquele serviço, né? Então, caso aconteça isso, o consumidor deve primeiro entrar em contato ou com o PROCON ou com a Anatel, né? Deve entrar em contato com os dois até, para que seja verificado esse tipo de conduta. Lembrando sempre que o consumidor não é obrigado a contratar um serviço para utilizar outro. Isso é venda casada, mas aí o consumidor, pela prática de desconto, né, então ele pode verificar essa possibilidade e até mesmo pela livre concorrência, como a gente sabe que hoje em dia a questão de operadoras é muito ampla, né, então aí, caso ele veja que ali não é o ideal para ele, que não vai caber no bolso dele, ele vai para outra operadora que aí com certeza ele fazendo essa pechicha, esse tipo de barganha, ele vai conseguir um preço bem menor. Ele falou uma coisa que também David questionou. Ele falou que se ele optasse pelo serviço de internet, o valor meio que iria que dobrar. Aí seria um valor considerado abusivo. Tem como reclamar esse valor? E até mesmo desproporcional. A gente não vê uma proporcionalidade de praticamente dobrar esse valor. Então, caso ele veja que realmente esse valor subiu de uma forma considerável, ele deve procurar o PROCON, a Anatel, para que faça sua reclamação e a gente possa apurar isso aí e ver esse tipo de prática da operadora. Porque caso haja realmente essa indução do consumidor a adquirir outro produto, o PROCON ele tem que atuar em a empresa para que o direito não só do telespectador, mas de todos os consumidores sejam observados. Cíntia, uma coisa também que tira muita gente do sério é a velocidade da internet. Às vezes a gente contrata um plano de 15 mega, por exemplo, quando a gente chega lá, a internet não está pegando, a internet fica parando, você não consegue assistir uma televisão, você não consegue acessar um aplicativo no celular e às vezes as pessoas elas não conseguem medir para ver se realmente aqueles 15 megas estão sendo utilizados ou se a velocidade foi reduzida. Como é que o consumidor ele deve agir diante dessa situação? A Anatel ela lançou, acredito que em 2011, 2012, um aplicativo que é muito interessante para que o consumidor possa medir a internet, né, a velocidade da sua conexão, que é Brasil Banda Larga. A própria Anatel possibilita para que o consumidor baixe grátis esse aplicativo e possa fazer a medição. Inclusive, nessa medição saem todos os dados da conexão, a data que está sendo medida, a hora, a velocidade, para que o consumidor, ficando atento ao serviço como está sendo prestado, já que a própria Anatel determina que a conexão não pode ter velocidade inferior a 40% do que foi contratado. Então, não pode haver uma velocidade menor do que esse 40% do que foi contratado. Se houver, então, é um descumprimento ao que foi contratado e o consumidor, inclusive, pode pedir desconto, né, se o serviço não estiver sendo prestado adequadamente. Então, ele pede desconto já que está abaixo do que a Anatel determina. Então, se foi constatado que a velocidade está inferior ao que você contratou, e aí você pode sim pedir desconto na conta que você está pagando. Isso, 40% abaixo. Se tiver abaixo de 40% da velocidade que o consumidor contratou, pode pedir desconto. A operadora é obrigada a dar esse desconto, tendo em vista que não atingiu a qualidade, não atingiu o serviço que de fato se propôs a prestar. Aí a Tânia questiona também aqui, ela quer saber com quanto tempo de atraso na conta eles podem reduzir o sinal da internet. A partir da inadimplência, ele já pode haver uma redução aí na internet e muitas vezes a suspensão. A partir de 15 dias da suspensão, eles já podem, de uma certa forma, até mesmo suspender o serviço num todo, né? Então, a partir da inadimplência, o consumidor já pode sofrer essa questão do que a gente chama das penalidades para o consumidor, né? Já pode ser punido com a suspensão dos serviços. Tá certo, então, Cíntia, dúvidas esclarecidas. Obrigada, viu, querida? Obrigada. Bom dia, até a próxima. Tchau, tchau. Chegou a hora do Super Dica com o professor Marcelo Bezerra. E, gente, nessa época do ano, no inverno, as paredes da nossa casa costumam mofar. Às vezes até as roupas também costumam mofar. E aí, o que a gente deve fazer? Como é que a gente deve retirar esse mofo? E se as roupas estão mofadas, será que a gente pode usar depois? Confere aí nas dicas do professor Marcelo. Muito bom dia, Marcela. Bom dia a você de casa que está acompanhando o programa Cotidiano. Hoje a gente vai conversar sobre os mofos. Mofos são fungos que aparecem geralmente quando o tempo está assim, ó.
com muita chuva, a umidade do ar muito alta, já que esses micro-organismos gostam muito de locais úmidos e escuros. Então a gente tem que ter muito cuidado em nossa casa para não deixar justamente vazamentos de paredes, de banheiros, vazamentos que acontecem no teto, porque tudo isso vai reter água, consequentemente deixando essa parede úmida. São nesses locais que eles se instalam e desenvolvem-se, trazendo transtornos para a nossa casa. Esses transtornos, gente, não ficam só no âmbito de roupas, armários ou guarda-roupas. Também acontece, gente, na nossa saúde. Tenham muito cuidado com locais que ficam bastante fechados durante um longo tempo, porque é ali onde eles vão surgindo e os esporos liberados por esses mofos circulam no ar e acabam contaminando nossa via aérea. Muitas crianças que são mais sensíveis desenvolvem rinite, alergias decorrentes justamente da inalação desses esporos que circulam pelo ar em nossa casa. Então tem muito cuidado, deixar sempre a casa arejada, o espaço aberto. Tudo isso, entrando luminosidade, dificulta o próprio ciclo reprodutivo desses micro-organismos. Uma medida interessante que a gente pode fazer é deixar sempre o local arejado. O arejamento é fundamental para que não se desenvolva esse tipo de fungo. As pessoas sempre reclamam de roupas que estão mofadas. Devido a quê? Nós temos que ter muito cuidado, principalmente quando essa roupa está molhada devido à chuva. Nunca deixar no local guardado. Por mais que a blusa, que o vestido, ele se apresente seco, mas até mesmo o suor, gente, ou a liberação de algumas substâncias que a pele libera junto com a sudorese, pode deixar, no mínimo, úmida essa roupa. Uma vez dessa forma, é o suficiente para que esse tipo de mofo se instale e acabe prejudicando a estética da roupa, a coloração dessa roupa. Então a gente trouxe hoje para vocês uma dica bem interessante, como remover esse mofo, como remover esse fungo da sua roupa, do seu tecido, do lençol. Uma coisa interessante é que eles gostam também de colchão, tá? Então a gente sugere que a cada 15 dias você tire esse colchão e bote no quintal, bote na varanda, deixe que ele receba esse ar, que ele receba essa energia luminosa que vem da radiação solar, porque isso vai, consequentemente, afastar os mofos do teu utensílio. Os mofos não perdoam nada, viu, gente? Móveis, guarda-roupa, estante, mesa, eles se instalam e rapidamente se espalham por esses locais. Por isso que é muito importante, quando você identificar que essa parede está úmida, você afasta um pouco o móvel daquela parede para que não possa contaminar, não possa se espalhar pelos móveis da tua casa. Isso é uma dica interessante. Então deixa um pouquinho afastado, nunca cola essa peça na parede. Obrigada, professor Marcelo. Um cheiro para você e até a semana que vem. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Deixa eu mandar um beijo muito especial para a nossa querida telespectadora, a Dilza Valdeci, que assiste o Cotidiano todos os dias. Um cheiro para você, minha flor, e para sua mãe, tá bom? Se você quiser rever esse programa, corre no nosso canal no YouTube, tem também o nosso Instagram, esse aqui, ó, que tá aparecendo na sua tela, @, TV Jornal no Interior. Tem também a nossa página no Facebook, vai lá, curte e fica por dentro de tudo que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Agora vocês vão ficar com a Aline Souza, maravilhosa, com o nosso dia. Aline, um cheiro pra você, minha flor, até amanhã, tchau, tchau.